7. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e as matará. Veja só, escute aqui. Quando acabar os 1260 dias iniciais, a primeira metade da última semana, o anticristo aparece para a derradeira, o último ato, a última cena da peça. O fim do fim. A última metade da última semana é destinada para uma figura. Ele é a figura central da última metade da última semana. A besta. O anticristo aparece. Qual sua finalidade? Perseguir e martirizar a igreja. O texto diz que, terminada a tarefa das testemunhas, então aparece a besta, os 42 meses do verso 2 que eu disse, que calcará os pés do pátio da cidade. O que acontece aqui? É um tempo que a besta enfrentará as duas testemunhas, vencerá as duas testemunhas e matará as duas testemunhas. É um tempo para isso. A igreja cumpriu sua missão, pregou para toda a criatura. O último eleito foi salvo. Agora a besta sai do mar e vai esmagar a igreja. Será um período de perseguição e martírio contra a igreja jamais visto, num tempo que chamamos de grande tribulação. É a grande tribulação, destinada para os cristãos. É errado quem diz, a igreja não passa a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes. Isso se crê só 100 anos. De Paulo até 1900, a visão predominante é que a igreja passa pela grande tribulação, e é o que nós cremos. Começa a grande tribulação. Que é isso? Cadeia, perseguição, tortura e martírio, não é num dia, numa hora. É um período onde a igreja será por anos, meses perseguida. E sendo morta, elas ficarão com o cadáver estendido na praça. Não serão sepultadas. Que isso? Presta atenção. Em algumas culturas, e até hoje, nos dias de hoje, cadáveres insepultos, cadáveres que ficavam à vista do público, era um sinal, o maior sinal de indignidade e de desonra. Os cadáveres dessas duas testemunhas serão deixados estirados na rua da grande cidade como objeto de desprezo. O que significa? Nesse período da grande tribulação, da perseguição do anticristo, o mundo terá total desprezo pelo martírio da igreja. O mundo não vai se compadecer da igreja. O mundo não vai se compadecer do martírio. Vai ter total desprezo e desonra como cadáveres estirados na praça. Você viu uma figura muito grande? A Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começa a pegar os judeus. Entra nas suas casas, toma suas casas e enviam eles para morar em guetos. Casinhas de 3 cômodos com 8 famílias. Imagina você dividindo uma casa de 3 cômodos com 8 famílias, pai, mãe e filhos. Não contente com isso, tira ele dos guetos e mandam para os campos de concentração. Ficam sem comida. Mulheres em um campo, homens em outro, crianças, vivendo como animais e submundos, morrendo de exaustão, de fome, sendo enterrados em valas. E ninguém se compadece, tratados como animais, como uma categoria que tem que ser exterminada, por isso são chamados campos de extermínio. A igreja será tratada assim, grande tribulação, como uma classe a ser exterminada. Diante daquele martírio promovido pelo anticristo, aqueles corpos insepultos na praça, o mundo, CNN, Globo, os jornais, o mundo, os ímpios celebram a vitória da besta sobre o povo de Deus. Se alegram de tal forma que trocam presentes. A ideia aqui é, finalmente nós nos livramos daquele povo. Finalmente nos livramos desses crentes que só falam dos nossos pecados. Eles vão celebrar, eles vão cantar de alegria. Acabou. E qual é a razão para essa celebração? O texto diz que os 2 profetas haviam atormentado eles. A pregação, a mensagem das testemunhas mexeu com a consciência deles e não permitiu que eles tivessem paz. Por isso eles festejam até que enfim acabaram essas testemunhas. Vem cá, sabe por que eles se alegraram? Fizeram festa até que enfim mataram essas testemunhas que nos atormentaram. Será que temos atormentado a consciência dos ímpios com a nossa pregação, com o nosso testemunho? Será que temos atormentado a consciência dos ímpios, crendo, pregando e vivendo o evangelho, como essas 2 testemunhas
Aqui estão fazendo. Foi por isso que eles celebraram. Esse povo prega a verdade, prega o evangelho, chama ao arrependimento. Não é a pregação da prosperidade, do triunfalismo, não são profecias fajutas. É a pregação, a vera pregação do evangelho, que atormenta consciências. Só que tem algo, a comemoração deles é temporária. Veja o verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles, nas testemunhas, penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. O que João vê aqui? As 3 testemunhas são mortas, e são jogadas na praça, sem ser sepultadas, ficam 3 dias e meio ali, putrefando. A Bíblia diz que nos 3 dias e meio, um espírito entra nelas, e elas revivem. O que são 3 anos e meio? 42 meses, 1260, meia semana. A igreja é perseguida na última metade da última semana pelo anticristo. Ela é morta pelo anticristo. Ele faz uma chacina, mas no final dos 3 dias e meio, no final da última metade da última semana, a igreja perseguida, martirizada, ressuscita dos mortos. O que João está vendo é a ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que João está vendo aqui. 1 Coríntios 15:52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão. Irmão, vou dizer para você que tem medo da morte, você que é senhora, está entendendo que você tem poucos anos de vida, você que tem medo de viajar e não voltar, você que tem medo de perder um marido, um filho, a morte não terá a última palavra. O apóstolo Paulo, com categoria singular, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um momento ao soar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Você vai poder dizer: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Agora o verso 12 tem uma outra etapa. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Agora que estranho, as 2 testemunhas estão mortas, revivem. Agora elas começam a subir para o céu, subir nas nuvens. Elas são trasladadas. Os mortos ressuscitam primeiro, como diz Paulo, e depois os que estiverem vivos são arrebatados. João está vendo o arrebatamento da igreja. Nem todos serão mortos pelo anticristo. Vai haver igrejas subterrâneas, crentes refugiados, vivos nesse momento. Então quando Cristo voltar, na volta dele, a 7ª trombeta vai ressoar. Os mortos sairão dos túmulos e encontrarão com Cristo nos ares. E os crentes vivos serão retirados. É o rapto, é o arrebatamento. Serão tirados vivos, como foi Enoque, como foi Elias. Subirão vivos para encontrar com Cristo nos céus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mateus 24, 30, 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, uma extremidade da outra, arrebatamento. Coisa gloriosa. Não tem jeito de você perder, Gilmar. Morto você ressuscita, vivo você é arrebatado. Não tem jeito. Morto você ressuscita, vivo você é arrebatado. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, olha como é que a festa acabou, ó.
Veja o verso 11. Mas depois de 3,5, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Uai, cadê a champanhe? Cadê a festinha no iate? Terror cobrirá a terra. Acabou a festa. E você vê como é que a festa vai acabar? Verso 13. Naquela hora, que hora? Depois que Jesus voltar, depois que arrebatar a igreja, que ressuscitar os mortos, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, a cidade que o mundo, a terra, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, símbolo para dizer destruição, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus no céu. Exato momento que a igreja é arrebatada, na volta de Jesus, se repete a cena do 6º selo. Quando João abre o 6º selo, quando Cristo abre o 6º selo, o céu se enrola como um pergaminho. Terremotos, montes saem do lugar. Quando a igreja é tirada, agora os juízos de Deus vão vir de forma implacável sobre a terra. Aqui João vê o juízo final chegando. Enquanto a igreja entra na glória, os ímpios passam pelo juízo.